Graça e paz, meus irmãos. Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 35 e nós continuamos com o pastor Cioli Rodrigues. E a nossa lição de hoje fala sobre o caráter formativo da família. E o título é Família, Agência de Formação. O nosso texto básico é o Salmo 128. Vamos ler Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Este é o Salmo 128. Hoje nós estudaremos mais uma lição sobre família cristã. Tem sido o nosso tema nesse semestre. Seu fundamento, o seu propósito. Pastor Cioli compara a família com uma agência de formação, ou seja, a família cristã, caminhando no modelo criado por Deus, é um exemplo para o mundo. E assim ela pode ensinar e influenciar outras famílias com o seu caráter, com a sua formação. É certo que, pelo menos, a sua descendência poderá seguir o seu modelo nos lares dos filhos, dos netos, dos bisnetos, pelas futuras gerações de pessoas que foram criadas no lar cristão. O nosso texto básico é este Salmo 128. Este salmo nos fala da promessa de Deus cumprida na vida do homem temente, que conduz a sua família dentro do propósito divino, criado por Deus, para a formação do lar. Então o Salmo diz, seu trabalho será recompensado, não lhe faltando a bênção da provisão de Deus no seu lar, na sua vida, porque o Pai Celeste é o provedor de todas as coisas necessárias à nossa vida, à nossa subsistência. Deus é o nosso provedor. Ele tem tudo em suas mãos e Ele dá com abundância àquele que teme, que obedece e anda nos seus caminhos. Então o Salmo continua, seu futuro será feliz, tudo sairá bem, enquanto ele andar no caminho. Tudo lhe sairá muito bem. Sua esposa será como uma videira, ou seja, uma mulher sábia, equilibrada, que sabe conduzir os filhos, honrar seu marido, produzindo frutos de alegria e gerando vida. Um lar luminoso, onde impera a paz. Seus filhos bem orientados terão vidas produtivas, serão fortes e capazes de vencer obstáculos na vida. A exemplo dos seus pais. Assim, o Senhor promete e cumpre no seio do lar cristão. Mas aquele lar que vive na prática do mandamento bíblico, dentro do conceito bíblico. Citando como exemplo a nossa lição, exemplo bíblico, de família,
nós retrocedemos até a família de Abraão, a quem Deus chamou o pai das nações, e prometeu que a descendência dele traria bênçãos a todas as famílias da terra. Ele seria um modelo de abençoador, uma agência abençoadora. Então, nessa família, Deus realizou seu grande plano de formar um povo para si, exclusivo dele, separado, para a sua glória. Um povo que fosse exclusivo de Deus, para a glória de Deus. Então, na família de Abraão, Deus constitui povo e nação, da qual viriam todas as famílias da terra, posteriormente formando a sua igreja, que hoje também chamamos a família de Deus. Hoje a igreja é chamada de a família de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos vários exemplos de família que formaram as primeiras congregações na terra, ou o seu todo formou a igreja primitiva. Temos lá citado, Estéfanas, um crente da igreja de Corinto. Ele e a sua família foi a primeira convertida na Acaia, era uma província romana. Temos a família de Cloe, citada também lá em Coríntios. Crispo, que era um dos principais da sinagoga em Corinto. Lídia, com a sua família lá em Tiatira, a primeira convertida na Europa. E o carcereiro Filipos também, sua família, citado lá em Atos, convertidos por ocasião da prisão de Paulo e Silas. Alguns deles foram até batizados por Paulo. Então, todas essas famílias tiveram seu papel importante na implantação do Evangelho do Reino para as gerações futuras. Eles serviram para acolher os novos convertidos nas reuniões, em seus lares. Quantos lares se abriram para receber a reunião dos santos? Porque ainda não havia local certo, de culto, de estudo das Escrituras, segundo o Evangelho de Cristo. Nas sinagogas estudavam a Torá, que era a lei, o Pentateuco, praticando a lei de Moisés. Então eles se reuniam nas casas, a igreja começou se reunindo em casas de famílias, e essas famílias foram acolhedoras dessa primeira igreja. Então, nesta lição, nós queremos entender como a família cristã de hoje, a família contemporânea, pode contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra. Como nós, enquanto cristãos, enquanto famílias cristãs, podemos nos tornar também como agências de formação cristã, proclamando o Evangelho de Cristo às outras famílias que ainda não sabem a sua importância para Deus e como podem desfrutar das bênçãos prometidas na palavra, tanto para si quanto para a sua geração. Então, como as famílias contemporâneas podem alcançar este patamar de agência formadora? Então, nós vamos falar um pouco sobre a família cristã e a promessa. Na história da criação, nós então voltamos lá em Gênesis, na criação. Na história da criação entendemos, Deus criou o homem, o primeiro ser criado para governar o mundo, dominar a criação e usufruir de toda a riqueza que Deus fez. E também para multiplicar e encher a terra de pessoas.
Ele cria para o homem, então, uma ajudadora neste processo, a mulher, para complementar a criação. Então, Deus vê como principal órgão da sociedade a família, com função específica, povoar a terra para a glória dele. Então foi a missão mais importante que Deus ordenou ao homem: glorificar o Pai, honrar o Pai. Essa é a missão mais importante do homem: honrar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo depois é acrescentado. Infelizmente, no seu primeiro lar, o homem falhou em sua missão. A imperfeição humana teve origem no Éden, com a queda, com o pecado, né? Mas mesmo sendo as famílias do nosso tempo formadas por pessoas imperfeitas, a sua missão de expandir o reino de Deus continua. E a missão de honrar o Criador permanece. Nós temos a mesma ordem que Deus deu a Adão. Então Deus continua, contando com as famílias, tanto como igreja, quanto com cada lar cristão que professa a fé em Jesus, para continuar a sua obra até a consumação dos tempos, como diz a palavra, até a consumação dos séculos. Os mandamentos de Deus são eternos e não mudam nas gerações seguintes. Deus é imutável e a sua palavra também é imutável. Ela não varia e ela não muda com o tempo. Como as coisas vão se modificando, se modernizando. Não, a palavra é sempre a mesma. A palavra de Deus não muda. Gênesis 2:24, nós lemos lá uma ordem que Deus deu primária ao homem. Deixe o homem, pai e mãe, se una a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a ordem primeira de Deus para o homem e única. Deus não modificou e nem atualizou essa ordem dada ao homem. Ao homem foi ordenado deixar o lugar da sua origem, na família que ele foi gerado, para formar um outro lar com uma pessoa de outra família. Lá em Efésios 2:23, nós lemos assim: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nos faz entender a relação entre o primeiro Adão e o último Cristo. Adão foi cabeça do lar, da sua família, foi o patriarca, Eva, sua mulher, lhe devia obediência, assim como também ela devia obediência à ordem de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, a quem nós, como salvos e participantes dessa família, devemos obediência e submissão. Eva foi criada para ajudar Adão na sua missão. Era com ele uma unidade. Eles se tornaram um. Nós temos a mesma missão com Cristo, cooperadores em sua obra, pertencentes à igreja, família de Deus, de nos tornarmos um com ele, pelo Espírito Santo, e cumprirmos a missão de expandir o reino, formando novos membros, fazendo a igreja se multiplicar. Então a ordem é a mesma. A missão da igreja é a mesma porque a palavra de Deus é uma só. O que ele disse ao homem no princípio: crescei e multiplicai. E a igreja tem que crescer e multiplicar para que o reino de Deus se expanda na terra. Então, se cooperamos com Cristo em unidade, como família de Deus,
temos que cumprir a mesma ordem que Deus deu ao homem no início da criação. Nós devemos obediência ao mandamento de Deus, a submissão à sua palavra, a obediência a Cristo como cabeça na igreja. Temos que deixar pai, mãe, irmãos, para nos unir com Ele, fazendo um com Ele. Abandonar nosso velho lar, né? Que lar é esse que nós temos que abandonar? A nossa velha criatura. Formando em nós nova criatura, nos tornando membros do corpo de Cristo ou família de Deus, ou seja, a igreja. Atos 3, no versículo 25 e 26, registra o que Deus disse a Abraão. Ele disse: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. E Deus ressuscitou Cristo, nos enviou Cristo como mestre e Senhor, para nos ensinar a deixar a velha vida, tornando-se membro da sua família, regenerados, novas criaturas, unidas com Deus e com Cristo, sendo um. Assim como Adão e Eva no início foi ordenado a eles que se tornassem um. E ao homem que Deus disse, o homem deixa sua família de origem, se une a sua mulher e sejam um. Assim, Cristo quer fazer conosco. Então, cada pessoa gerada em Cristo, através do Espírito, é como um bebê que nasce nessa família. Em Cristo somos todos abençoados, participantes da descendência do patriarca Abraão pela fé. Cada um de nós somos responsáveis na multiplicação das bênçãos de Deus na igreja, dispensando amor ao outro, desenvolvendo em nós a obra do Espírito Santo, cultivando o fruto do Espírito, multiplicando seus valores através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso trabalho dedicado a Deus. Então, o mundo considera o modelo cristão de família como uma instituição ultrapassada. Isso já era. Isso não funciona mais. O casamento já era. O mundo fala isso, né? Carente de modernização para se enquadrar no seu novo modelo materialista. Então, eles têm transformado as famílias, têm transformado a visão de família, têm transformado o casamento em outra coisa. Então, a família cristã continua, ela ainda tem uma missão. Qual é a missão da família cristã? A finalidade da família na sociedade é gerar cidadãos. Cada criança nascida na família é um cidadão terreno, pertencente à sociedade, onde ele vai crescer e vai ser útil ou não. Por esta razão é que a família é intitulada a célula máter da sociedade. Família é chamada assim. Família é a célula máter da sociedade. Por isso, no reino de Deus, a família cristã é a célula máter do governo de Deus. E cada cristão é pertencente a ele para ser frutífero ou não. Tem tanto crente que não é frutífero, mas é para ser. Então o crente precisa dar fruto de justiça, o que o caracteriza como cidadão celeste. Não pode viver só para si mesmo, precisa viver para a glória do Pai, porque tudo que Deus criou é para a glória dele. Nele, por ele, para ele, são todas as coisas, diz a palavra. O nosso triunfo como ser humano, a alegria e o bem-estar, é a consequência de um viver santo. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós somos triunfantes. Nós somos vencedores, mais que vencedores.
nós vencemos. E nós teremos sim uma vida, a despeito de qualquer dificuldade, a alegria e o bem-estar. Isto é consequência de um viver santo, reto diante do Senhor. O homem precisa planejar os seus próximos passos. Tudo nesse mundo tem que ser planejado, medido, equilibrado. Então, quando vai formar um novo lar, tem que traçar suas metas, pesar, os seus interesses e alienar tudo à palavra para cumprir a vontade de Deus. E não entrar num relacionamento hedonista, egoísta, para si próprio, buscando seus próprios interesses, que são meramente humanos. Nossos interesses são meramente humanos quando nós não colocamos Deus na situação. Por que o homem tem que traçar as suas metas, pesar seus interesses e alienar a palavra? Por quê? No lar cristão nascerão filhos que devem ser orientados a respeito do valor da vida, sendo esta a grande dádiva de Deus ao homem. Ali eles receberão instruções que formarão o seu caráter e precisam ser baseados no princípio moral cristão. Infelizmente, muitos casais não traçam sua meta de vida compartilhada com a visão espiritual, colocando como prioridade a conduta cristã no centro da vontade de Deus. Simplesmente se unem, sem tomar conhecimento da razão do matrimônio, do porquê do matrimônio, da finalidade do casamento. Eles simplesmente se unem. Quantos não conseguem vencer a turbulência na adaptação, da nova perspectiva de vida? E fracassam. Aí vem o divórcio, vem a separação e o sofrimento é muito grande. Mas também existem aqueles que escolhem lutar contra as intempéries e através de duras provas amadurecem, buscando os alicerces na palavra e construindo uma casa firme na rocha, uma família estruturada. Há relacionamentos que nascem na futilidade e são fadados a produzir filhos despreparados para a vida, sem visão alguma de valores morais e espirituais. Pais que alimentam, dão educação pedagógica, entretenimento, coisas importantes sim, mas não são fundamentais. A ausência da visão espiritual no casamento leva o casal a buscar o relacional como prosperidade financeira, bem-estar social, conforto e outras coisas mais, tudo terreno, tudo passageiro. A palavra de Deus nos adverte em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Guardai-vos da avareza. A vida não consiste na grande quantidade de bens possuídos. A sede de riqueza terrena é um mal deste século. Quando colocada acima do propósito de Deus para a existência humana. Hoje se corre muito atrás de prosperidade, de riqueza, de bem-estar, de felicidade, de triunfo, de vitória. Corre-se muito atrás dessas coisas. E enquanto se corre atrás dessas coisas, a vida espiritual fica esquecida. O propósito de Deus é abandonado. As famílias lutam desesperadamente para aumentar os seus bens. A família corre atrás do mais
quer sempre mais, mais. Tem o seu sustento, mas não basta. Tem o seu salário, mas não basta. Deus está sustentando, mas não basta. Eles querem mais. Porque o ser humano, ele é ganancioso. Nós, seres humanos, somos gananciosos. Nós queremos sempre mais do que precisamos. E a Bíblia diz que o Senhor nos dá o sustento diário. Ele nos sustenta diariamente. A ponto, da Bíblia dizer, olha o passarinho. Ele não planta, mas ele come. Ele não colhe, mas ele se alimenta. Olha o lírio do campo, como é bem vestido, lindo, maravilhoso, né? Você quer muito mais do que precisa. Você corre muito mais atrás do material, mas não investe nada no espiritual. A família cristã precisa investir no espiritual. Tem que ensinar os seus filhos no caminho. Não só mandá-los andar por algum caminho, não. O caminho é um só. É o caminho da instrução moral cristã. O caráter da criança tem que ser formado de pequeno. Muitas pessoas acham que a criança precisa entender para ser ensinada. Mas, na verdade, a criança já nasce necessitando de ser ensinada. Então, concluindo a nossa lição, a família cristã existe para exaltação daquele que a criou. Deus será honrado se cada membro da família conhecer o seu propósito e for devidamente instruído quanto à sua missão e cumprir o mandato do Pai Celestial. Aos pais cabe instruir os filhos desde o ventre. Não é após o berço, não é após desmamar, não é após a idade da razão. Não, é pequenininho, não entende, não. É do ventre. No caminho, andando junto com ele, dando exemplo, vivendo uma vida reta para que ele também aprenda a ter uma vida reta. Então, quando a família se perde buscando o materialismo, só valores terrenos, crescer, multiplicar nos bens, na sociedade, ter status. Então toda ela se desvia do princípio original de Deus. É no lar que a criança aprende a ser responsável consigo mesma, a entender o valor do irmão, aprender o amor ao próximo, os deveres sociais, a organização da própria vida, o cuidado das ações individuais, aprende a amar a Deus, a perdoar, a priorizar a vontade de Deus em todas as situações. É no lar que a criança aprende. E é o papai e a mamãe que tem essa responsabilidade. Não é o titio, nem a vovó, nem o vizinho, nem a creche, nem a escola, nem a igreja. São os pais. Por quê? Porque Deus ordenou que instruísse a criança. Então é nesse sentido que podemos declarar que a família cristã é uma agência de formação. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe as famílias que ainda têm criança pequena, para que acorde, e ensine o seu filho a andar de maneira correta, a entender quem ele é e por que ele foi criado, por que ele está aqui, e honrar o nosso Deus. Amém?